Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta com mais informações para vocês. Hoje, terça-feira, 19 de fevereiro de 2019. Bom, gente, Bolsonaro assinou aí o projeto anticrime do ministro Sérgio Moro. Agora vai descer lá para o Congresso e vai ter aquele trâmite todo, algumas coisas vão ser alteradas, mas vamos ver aqui a matéria, né? Se liga aí. Antes, se inscreve no canal, aperta o sino das notificações, daquele joia bacana, ajuda a gente. E olha, tem paciência aí que logo logo a gente volta com o nosso cenário normal, beleza? Vamos à matéria. Bolsonaro assina pacote anticrime de Moro, dividido em 3 partes. 19 de fevereiro de 2019. Vamos lá. O presidente da República, Jair Bolsonaro, PSL, assinou hoje, 19, em solenidade no Palácio do Planalto, o projeto de lei anticrime, proposta do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, que deve ir ao Congresso nesta tarde para protocolar o documento, dando início à tramitação do projeto. Na cerimônia, Moro afirmou que o pacote é uma sinalização de que o governo não será condescendente com a criminalidade, especialmente a criminalidade mais grave. O ministro lembrou que a proposta foi uma promessa de campanha do presidente e que trata de medidas pontuais divididas em 3 diferentes textos, sendo suficiente para o combate à corrupção, o crime organizado e o crime violento. O pacote não resolve todos os problemas. Existem medidas executivas em andamento para que essas questões sejam resolvidas, mas esse pacote é importante para caminhar na direção certa, para iniciar um ciclo virtuoso, que esperamos leve progressivamente à redução desses problemas, disse o ministro. A compreensão do governo é de que esses três pontos estão relacionados. O crime organizado é um fator de incremento dos crimes violentos. A corrupção esvazia recursos e a eficácia de políticas públicas direcionadas ao crime organizado e crime violento, afirmou. Sérgio Moro pacificou como medidas concretas e fortes as propostas que chegam hoje ao Congresso. O governo tratou das alterações das competências da Justiça Eleitoral em um projeto de lei complementar e a tipificação do Caixa 2 como crime num projeto de lei ordinária. Outra proposta trata de pontos como a condenação em segunda instância, regras para o Tribunal do Júri, leis de investigações sofisticados, bancos nacionais com dados relevantes e política mais dura com relação à criminalidade grave. Leis. As medidas que incluem alterações em 14 leis, como o Código Penal, o Código de Processo Penal, a Lei de Execução Penal, a Lei de Crimes Hediondos, o Código Eleitoral, entre outros, são consideradas vitrines do governo. O pacote começou a ser construído ainda no período do governo de transição pela equipe de Moro e Bolsonaro, que buscam formas de endurecer o combate a crimes violentos, como o homicídio e o latrocínio, e também contra a corrupção e as organizações criminosas. Entre as medidas do texto está a elevação de penas para crimes com arma de fogo. Olha só que eu achei interessante isso aqui, gente. Eles vão liberar as armas, né, vão facilitar, mas em contrapartida também vão aumentar as penas para crimes cometidos com armas de fogo. E o aprimoramento do mecanismo que possibilita o confisco de produto do crime, permitindo o uso do bem apreendido pelos órgãos de segurança. Isso aqui é quando a polícia prende um traficante, que o cara tem, por exemplo, um monte de carro, né, e tal. Aí o que a polícia faz? Prende o cara e fica lá parado, tudo. O processo roda, os carros vão enferrujando, acaba. Aí quando vem fazer o leilão, já foi. Porque ele tá dando a ideia aqui? É prender o cara, confisca os bens dos crimes dele lá, os bens de crime, confisca, vende.
Se o cara foi inocentado, o governo devolve o dinheiro para o cara, com correção. Se o cara não foi inocentado, o dinheiro está empregado no país. De segurança pública. O projeto pretende deixar claro que o princípio da presunção da inocência não impede a execução da condenação criminal após segunda instância. Outra proposta é a forma dos dispositivos sobre crimes de resistência, introduzindo soluções negociadas no Código de Processo Penal e na Lei de Improbidade. O texto conta também com medidas para assegurar o cumprimento da condenação após julgamento em segunda instância, aumentando a efetividade do tribunal do júri. Sérgio Moro também defende tipificar como crime o chamado Caixa 2. Isso dói, né? No bolso dos corruptos. Que é arrecadar, manter, movimentar ou utilizar valores que não tenham sido declarados à Justiça Eleitoral. Outro ponto conceitua organizações criminosas e prevê que seus líderes e integrantes, ao serem encontrados com armas, iniciam cumprimento da pena em presídio de segurança máxima. Condenados que sejam comprovadamente integrantes de organizações criminosas não terão direito à progressão de regime. A proposta ainda amplia de 1 para 3 anos o prazo de permanência de líderes de organizações criminosas em presídios federais. Previdência. Mais cedo, antes da cerimônia, o presidente comandou a primeira reunião ministerial após ter alta, na quarta-feira 13, do hospital onde esteve internado. Em São Paulo, na conversa com o primeiro escalão de seu governo, Bolsonaro e sua equipe econômica detalharam a proposta de reforma da Previdência. Às vésperas da entrega do texto ao Congresso, a mudança da legislação previdenciária prevê idade mínima de aposentadoria de 65 anos para homens e 62 anos para mulheres, dos setores públicos e privado, com 12 anos de transição para quem está próximo dessas idades. A estimativa de economia com a aprovação da reforma é de 800 milhões de reais a 1 trilhão de reais em 10 anos. O texto deverá ter uma autorização para os estados cobrarem alíquota extra dos servidores públicos a fim de cobrir o rombo da Previdência Estadual. Os governadores vão se reunir em Brasília amanhã, 20, para debater a proposta com o ministro da Economia, Paulo Guedes. Bom, gente, tá aqui a matéria, né? Canal Brasil Notícias trazendo para vocês o que acontece no Brasil na política. Eu trouxe agora há pouco uma matéria falando sobre juristas e ex-ministros criticando, né, esse projeto anticrime do Moro. Agora, o que eu acho engraçado é que aqui, nesse projeto, você lê ele e você vê o brasileiro sendo representado na questão de segurança. Porque tudo aqui só tem um prejudicado. Tudo que o Moro coloca aqui só prejudica a uma classe de camarada, a dos bandidos. A coisa endurece para eles, pesa para eles, aumenta para eles, dificulta para eles e cana neles. Agora você pega a crítica lá que eu trouxe para vocês dos caras lá dos juristas e dos ex-ministros, lá eles querem amenizar para o bandido, dar mais facilidade para o bandido, nada de bandido preso porque as cadeias estão cheias, né? Direitos humanos para bandidos, enfim. É engraçado, gente, como você faz um paralelo aqui. Você pega o que o Sérgio Moro quer e pega o que juristas, os caras são juristas e ex-ministros querem, numa tal de uma comissão para regularizar, para ficar de olho nessa. Vocês veem que de um lado é o Sérgio Moro querendo prender e do outro lado é os caras querendo passar a mão na cabeça de bandido. Esse é o nosso Brasil. Canal Brasil Notícias trazendo a informação até você.